Muito bem, irmãos. Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui a respeito da questão da pregação em si, tá bom? Eu trouxe ali um slide, vamos tentando mudar aqui. Aí, beleza. Então, qual que é a nossa ideia inicial aqui? É falarmos sobre alguns objetivos do nosso conteúdo. O primeiro deles, os irmãos vão perceber que eu gosto de ser bem prático com as coisas, para que a gente possa remir o tempo, né? Então, o primeiro deles é apresentar alguns critérios para que aqueles que pregam decidam o que pregar. Às vezes você diz assim, o que eu vou pregar hoje? Então, é importante a gente conhecer alguns critérios na escolha do que pregar, tá bom? A outra coisa é apresentar para os irmãos uma introdução rápida sobre a hermenêutica bíblica, e eu gostaria, de forma muito prática, de ensinar um método hermenêutico de fácil acesso e de fácil manejo. Ele é muito conhecido, ele é chamado de OICA. Eu quero hoje expor para os irmãos esse sistema hermenêutico chamado OICA, se Deus nos permitir, tá? Além disso, nossa ideia aqui é apresentar para os irmãos a introdução à homilética, falando um pouco sobre a estrutura do esboço do sermão, tá bom? Quais são os pontos essenciais na estrutura de um esboço, de um sermão bíblico, doutrinário, teológico e cristão, tá? Aí, dando tempo, eu queria partir para apresentar para os irmãos cada parte do sermão, falar o que é e também como é que se organiza cada uma das partes. E depois trazer os principais tipos de sermões e, se for possível, vamos tentar rascunhar um sermão aí juntos. Vamos ver se dá certo, tá? Irmãos, quando eu montei o curso de formação de pregadores, eu montei a partir de literaturas que eu fui lendo. Pastor Lúcio, muito amigo também do meu irmão, o pastor Elias França. E o pastor Elias França foi o meu primeiro professor de teologia e o motivador, não só do meu ministério, mas também do ministério do meu irmão, o pastor Samuel, também do meu cunhado, o pastor Denis, também do meu irmão que está lá no sul do país, trabalhando com a igreja batista ali, o irmão Gessé, o meu irmão Davi, que trabalha na Quadrangular. Todos nós devemos essa motivação ao ministério ao pastor Elias França. E eu me lembro que eu era adolescente e um dia o Elias, ele me deu um livro assim, quer dizer, não foi bem dado, né? Ele pediu para eu pagar alguma coisa para ele, né? Coisa de irmão, né? Aí ele falou, Henrique, paga o frango do domingo que você vai pegar esse livro aqui. E ele me deu um livro. E ele falou, esse livro não é sobre o conteúdo da pregação, mas é sobre a estrutura da pregação. E a partir daí eu comecei a ler sobre pregação. Não só ler sobre o que pregar, mas sobre a pregação em si. Às vezes você ganha um presente e esse presente está numa embalagem. E às vezes a embalagem é mais cara e mais interessante do que o presente. E às vezes o presente é muito mais importante do que a embalagem. Mas a embalagem também é importante. Quando a gente estuda a pregação, a gente tem dois vieses. O primeiro viés é o que pregar, é o miolo, é a essência, é o mérito, é o assunto, é a temática, é aquilo que você vai compartilhar com a igreja, é a comida espiritual em si. Mas quando a gente estuda sobre pregação, não pode estudar só o que pregar, tem que estudar sobre a própria pregação, a estrutura da pregação, a história da pregação, né? As principais pregações que já existiram, os principais
pregadores, qual que é aquela pregação que é a mais necessária, útil, qual que é o perfil, o tipo, né, a espécie de pregação que é mais aproveitável para a igreja, historicamente falando. Então, esses livros que eu vou trazer aqui, são livros que eles falam não sobre o que pregar, mas falam sobre a pregação em si. Então, o primeiro deles é o Perfil do Pregador, do John Stott, uma obra fina, pequenininha, assim, uma manhã você lê, tá? Uma obra especial. Ele vai falar sobre o chamado do pregador, ele vai falar sobre a vocação do pregador, vai falar sobre a conversão do pregador, o pregador com compromisso com a santidade. Então ele fala do perfil, qual é o perfil do pregador que Deus quer usar. Muito boa essa obra. Depois tem um outro livro que é o Pregação e Pregadores, do Dr. David Martyn Lloyd-Jones, é um clássico. O David Martyn Lloyd-Jones foi capelão da abadia de Westminster, lá na Inglaterra, e ele ficou lá liderando a igreja por 30 anos, e ele foi um curador de Jonathan Edwards. Se nós temos hoje contato com pecadores nas mãos de um Deus irado, avivamentos, etc., são obras e pregações do Jonathan Edwards, a gente deve ao Dr. David Martyn Lloyd-Jones, que foi o indivíduo que foi atrás da obra de Edwards e conservou. E ele escreve essa preciosidade chamada Pregação e Pregadores. Ele faz uma crítica a quem constrói a igreja. Ele diz que quem constrói a igreja não prega, porque se pregasse, faria uma igreja com uma acústica melhor, que a gente não precisasse nem de microfone, né? E é muito interessante o zelo dele pela pregação. Então ele fala sobre a voz, ele fala sobre o gestual, ele fala sobre a vestimenta, ele fala sobre a questão da introdução, ele fala sobre a estruturação do sermão, é muito bom. Depois tem uma outra obra ali que é Ministrando como Mestre, de Stuart Olyott. O Stuart Olyott, ele é vivo ainda, ele vive no país de Gales. E ele fez parte de um movimento de avivamento no país de Gales. E é interessante que ele dá ali 23 características do pregador Jesus. E ele diz que a gente precisa desenvolver estas características. Ele diz assim: por que Jesus se tornou o rei da pregação? É claro que ele também reconhece Charles Haddon Spurgeon como príncipe dos pregadores. Mas ele diz, bom, Jesus é o rei dos pregadores. E por quê? Aí ele diz, uma das principais razões é porque Jesus contava histórias. Jesus tinha habilidade na contação de histórias. Essa palavra parece errada, mas ela está correta. Contação mesmo de histórias. Jesus contava muita história. O pregador tem que ser um bom narrador. Ele precisa ser um bom narrador de histórias, um bom contador de histórias. Outra coisa, ele fala, Jesus foi um grande pregador porque Jesus fazia muitas perguntas à sua plateia. Jesus, enquanto estava pregando, ele fazia várias perguntas, e ele fazia muitas perguntas retóricas, que ele mesmo dava a resposta, mas ele fazia essa pergunta para que houvesse ali uma quebra no pensamento e uma concentração. Outra coisa, ele diz, olha, Jesus foi o príncipe, o rei dos pregadores, porque Jesus utilizou para comunicar com o seu povo elementos do seu tempo. Jesus usou trigo, Jesus usou videira, Jesus usou figueira, Jesus falou de barco, falou de peixe, Jesus falou de César, Jesus falou de moeda. Então Jesus pegou tudo que estava ao seu alcance, ao alcance dos seus olhos e das suas mãos, para ilustrar as verdades do reino. Vale muito a pena esta obra. A outra, esta obra aí foi a que o Elias me deu quando eu era adolescente. Foi essa obra do Gilton Moraes, se chama Homilética da Pesquisa ao Púlpito. Da Pesquisa ao Púlpito. Essa obra é um best-seller também, uma obra extraordinária, escrita, originalmente em língua portuguesa, uma obra muito boa. E ela fala, o Gilton Moraes, ele é muito zeloso, porque é como se ele pegasse na sua mão e fosse te ensinando a fazer sermão, a construir uma mensagem, a elaborar um esboço e tal. É muito boa esta obra, tá? E outra obra excepcional, essa daí, Eu Creio na Pregação, também do John Stott.
E para mim, o John Stott aí traz inúmeras contribuições interessantes, mas uma delas é que ele que elenca nesta obra os 6 critérios para que a gente possa escolher o que pregar. Ele também gasta aí pelo menos uns 2 capítulos falando sobre a história da pregação, começando lá no Antigo Testamento e vindo até os pregadores da época dele, né? Então uma obra assim muito interessante, e depois falando de forma mais pormenorizada sobre o esboço mesmo, como montar os sermões e assim sucessivamente. Então, o terceiro ponto aí nosso depois do objetivo e da bibliografia, é sobre os critérios. Quais são os critérios, né, para nós pregarmos? O que pregar? Aqui é importante a gente conversar um pouquinho sobre esses critérios. Por exemplo, você vai pregar e você precisa definir o que pregar. O John Stott ele fala que o pregador tem que ter uma crise, mas não uma crise de ausência de conteúdo para pregar. E a crise que deve haver você tem muito o que pregar e precisará escolher qual vai ser a sua prioridade. Então ele diz, você não pode ter uma crise de ausência, você tem que ter uma crise de sobra, né? Então você não tem que administrar a escassez, você tem que administrar a fartura. Então ele diz, é importante que você tenha muito o que pregar. E aí, na sua aquarela, no seu cabedal, quando você ver ali que tem muito o que falar, você tenha critérios para escolher, para você não inchar a igreja, e sim trazer para a igreja alimentos sólidos. Então ele dá alguns critérios. Ele diz, em primeiro lugar, se você vai decidir o que pregar, em primeiro lugar, pregue doutrina. Então, pregue as doutrinas bíblicas, teológicas, as dogmáticas, o credo, pregue as doutrinas. Então, nós temos lá a teologia sistemática, que tem as doutrinas sistemáticas. Então, pregue sobre Deus, né? A teologia, pregue sobre os anjos, a angelologia, pregue sobre a Bíblia, a bibliologia, pregue sobre o homem, a hamartiologia, pregue a antropologia bíblica, pregue sobre o pecado, a hamartiologia, pregue sobre Cristo, a cristologia, pregue sobre o Espírito Santo, a pneumatologia, pregue sobre a salvação, a soteriologia, pregue sobre a igreja, a eclesiologia, pregue sobre também a escatologia, tá? Então pregue com doutrina. Se você não tiver nada para falar, diga, irmãos, eu vou falar um pouco hoje sobre a doutrina de Deus. E exponha a doutrina de Deus. Está pago. Você fez muito bem, obrigado. Meus irmãos, eu não sei o que falar, eu vou falar hoje sobre os anjos aqui. E exponha a angelologia. Meus irmãos, eu não sei o que falar, então eu vou trazer aqui eu não sei o que falar no sentido assim, eu não tenho especificamente um assunto para tratar, eu vou tratar aqui um pouco hoje sobre o valor da Bíblia, a bibliologia. E assim sucessivamente. Então ele diz, pregue com doutrina, pregue as doutrinas. Primeiro, as doutrinas das sistemáticas, as doutrinas sistemáticas. Depois, pregue a doutrina bíblica. Fale um pouco sobre o Pentateuco. Depois, fale um pouco sobre os históricos. Depois, fale um pouco sobre os poéticos. Depois, fale sobre os profetas maiores. Depois, fale sobre os profetas menores. Fale sobre os evangelhos. Depois, fale sobre Atos. Depois, fale sobre as epístolas paulinas. Depois, fale sobre as epístolas gerais. E conclua com o Apocalipse. Então, você diz assim, o que eu devo pregar? Prega a doutrina teológica e a doutrina bíblica, tá bom? A doutrina sistemática e a doutrina bíblica. Pregue com doutrina. Aí ele dá um segundo critério, diz, bom, mas se você já é um pregador de doutrina, então eu convido você a pregar de forma profilática. Profilaxia é uma área da medicina que visa proteger as pessoas, trazendo imunizações à população. São as vacinas, né? Então, às vezes você percebe que alguns perigos rondam a igreja. E você, como um indivíduo sensível, vai olhar ao redor do rebanho e vai dizer, tem perigos chegando nas nossas fronteiras. Eu preciso imunizar a igreja, eu preciso vacinar a igreja, eu preciso trabalhar com a igreja de forma profilática, eu preciso dar aqui uma dose
protetivo, eu preciso fortalecer os anticorpos da igreja. E aí, o próprio John Stott traz alguns perigos que sempre rondam a igreja. Um deles é a tentativa de judaizar o cristianismo. A judaização do cristianismo é um perigo que a gente sempre tem que estar vacinando a igreja contra isso. Uma outra coisa é, atualmente, o movimento apostólico nesta forma como ele é exposto. Que a igreja é uma igreja apostólica, isso aí ninguém pode desdizer. Agora, a igreja é apostólica. Agora, o movimento apostólico, como se o apóstolo de hoje tivesse tanta autoridade quanto o apóstolo bíblico, isso aí é nocivo. E você precisa vacinar a igreja. Uma outra coisa é, vacine a igreja contra o movimento dos desigrejados, esse abandono da vida paroquial, esse abandono da vida da comunidade, da vida da coletividade, da vida da agremiação, da vida da assembleia. Esse movimento é um movimento nocivo, que arranca muita gente da igreja. E a gente precisa sempre agir de forma profilática, protegendo a mente, protegendo o coração, protegendo a intenção dos irmãos, através de doses homeopáticas, ali tratando a questão doutrinária da igreja. Uma outra coisa é, pregue remediando situações. Essa mensagem já é uma mensagem que não é para todos. Essa é uma mensagem mais pastoral. Eu, por exemplo, como um transeunte, como um visitante aqui, eu não tenho autoridade para tratar situações da igreja. Quem tem autoridade para tratar situações delicadas da comunidade local é o pastor. No caso aqui, o pastor presidente, se ele delegado, de repente um vice-presidente, ou se tiver alguém assim que tiver muito imbuído da autoridade pastoral, delegada, poderá tratar. Mas isso é mais um critério pastoral. E aí, só o pastor que pode colocar o remédio na ovelha, só o dono do rebanho que pode aplicar, o tratamento, a terapia, o medicamento e até o processo cirúrgico que a igreja vai precisar. Então isso é um critério mais pastoral, mas é preciso identificar na igreja quais são os seus problemas e remediar esses problemas também, tá bom? Muito bem. Além disso, ele dá um outro critério. Você já pregou doutrina, já trouxe profilaxias para a igreja, você é um indivíduo que está sempre remediando as situações para não deixar as centelhas virarem estas queimadas aí sem controle, então você está no caminho certo. Agora continue, pregue aproveitando as datas anuais. Então nós temos datas anuais que são muito importantes. Utilize estas datas. Agora, por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos começar aí a primavera, não é isso? 21 de setembro, não é isso? Começa a primavera, Então é uma data anual. A gente pode falar sobre frutificação, sobre colheita e assim sucessivamente. Por exemplo, quando chegar agora no final do ano aí, nós vamos ter, final do ano não, mês que vem nós vamos ter as eleições, sim ou não? Então pode aproveitar, sim, essas datas anuais para que a gente possa explorar isso. Fala da eleição do crente, O pastor Lúcio está concorrendo aqui, pastor Lúcio? Que Deus o ajude a se eleger, e que os irmãos também ajudem a elegê-lo, em nome de Jesus, Mas, nesta eleição aí, é só ele que pode, mas para Cristo e para a salvação, todos somos eleitos. Então, a gente pode aproveitar essas datas anuais para trazer mensagens para a igreja. Entende? O John Stott incentiva, dizendo, você deve sim trazer datas, mensagens que tenham conexões com as datas anuais, porque a igreja ela não fica disléxica, Muito bem. Outra coisa, aproveite eventos nacionais e eventos mundiais também, globais. Tem coisas acontecendo no mundo. Agora nós estamos aí passando no Brasil aqui a questão da queimada, Então você pode aproveitar isso, porque o irmão passou o dia todo ouvindo sobre queimada. Então que ele chegue aqui e ouça uma palavra teológica e bíblica sobre queimada, mas não a queimada dos arbustos aí, E sim a queimada do pecado, a queimada do coração, a chama ministerial, a chama vocacional.
essa criatividade faz com que a nossa mensagem se renove, o nosso sermonário ele se torne vivaz, né? Então pregue aproveitando esses eventos nacionais. Por exemplo, agora o Datena deu uma cadeirada no Marçal, né? Então a gente pode aproveitar esse evento também para falar sobre a cadeirada, né? Então essa questão da cadeira, né, não é fácil. Muito bem, então aproveite, se utilize disso. Agora, você não vai deixar a criatividade falar por si mesma. Você precisa aproveitar o evento para trazer a partir do evento doutrina, ensino, verdades, princípios bíblicos norteadores. Além disso, é claro, né, o principal é a inspiração de Deus quando Deus te der uma iluminação espontânea. Então, às vezes você já pregou doutrina, você já vacinou a igreja, você já tratou aquelas centelhas de problemas que estão no meio da comunidade, você já aproveitou às vezes uma data anual, você já aproveitou até um feriado. Então, é claro, você pode e deve perceber e deixar Deus falar no seu coração uma mensagem. Agora, o fato de nós estarmos suscetíveis a essa direção de Deus não pode nos deixar relapsos, né? O Charles Haddon Spurgeon, ele dizia que aquele que anda a semana inteira para baixo e para cima, sem se dedicar ao estudo da palavra, e no domingo se lança ao amparo do Espírito, ele não é dependente de Deus, mas ele é um preguiçoso e um presunçoso. Ele é arrogante, ele diz, eu não preciso me preparar, porque chegar lá em cima Deus vai me dar. E aí ele fala e a igreja sai com fome. Tem dia que a gente vai no restaurante e sai com fome, né? Eu, por exemplo, se eu não tomar cuidado, eu passo fome nos restaurantes também. Porque, né? Porque eu sou gordo, que não tem nada a ver com isso aí. É porque a comida é pouca, não é verdade, Alessandro? Né? Você é grandão também, você sabe como é que é. Quanto mais caro o restaurante, menor a quantidade de comida. É terrível isso aí, né? Por isso que a gente às vezes vai no restaurante e sai com fome. Vem na igreja, sai com fome. Por que saiu com fome? Saiu com fome porque esperou-se única e exclusivamente nesta inspiração de Deus, sem o zelo, sem o esmero. A Bíblia, ela trabalha essa dualidade. A soberania de Deus é a responsabilidade do homem. Deus é soberano. E Deus pode e fará, e sempre fez, e sempre fará o que lhe aprouver. Mas nós também temos a nossa responsabilidade, né? Então o bom pregador, ele é aquele que se prepara, tá? E Deus vai inspirá-lo, iluminá-lo, né? Etc. Bom, aí agora no quarto ponto, nós vamos falar um pouquinho sobre... você vai pregar mesmo então. Então, já que vai pregar, é importante conhecer um pouco sobre hermenêutica, né? E o que é hermenêutica? Hermenêutica é a arte e a ciência da interpretação bíblica, tá? Nós temos a hermenêutica bíblica, tem a hermenêutica do direito, tem a hermenêutica sociológica, a hermenêutica filosófica. A hermenêutica, ela tem muitos ramos, tá? Mas para nós, no que tange ao manejo com a palavra de Deus, para nós interessa mais a hermenêutica bíblica, tá bom? Então, a hermenêutica bíblica é a arte e a ciência de interpretar a Bíblia, tá? A gente olha para a Bíblia e a gente vê que a Bíblia é um livro de fácil compreensão, porém tem textos complexos, e para estes textos complexos nós precisaremos empregar ferramentas hermenêuticas. Sabe como que eu organizo na minha mente já há anos, dando aula e tal, a questão da hermenêutica? Eu organizo assim: a hermenêutica, ela é um molho de chaves. Ela é um molho de chaves. E às vezes você vai abrir aquela porta de vidro ali e o pastor te dá um molho de chaves. E ele não te fala qual que é que abre. Ele diz assim: uma abre. Então você vai testar a primeira, testar a segunda, testar a terceira, testar a quarta e a porta vai abrir. Então o que eu quero quando eu abro a Bíblia? Eu quero a mensagem bíblica. O que quer dizer? Eu quero o significado que está aqui para a minha vida hoje, a aplicação. Eu quero a extração do que está aqui para mim. O que sentido isso aqui faz para mim?
né? É isso que eu quero. Só que na hora que eu vou ler o texto, às vezes eu não compreendo. Então eu preciso tomar as ferramentas hermenêuticas para tentar abrir o texto. Aí eu vou com uma ferramenta, outra, até que quando eu utilizar uma das ferramentas, aquele texto abre-se e eu compreendo o texto. É uma bênção quando a gente compreende. A hermenêutica, ela é casada com uma outra ciência chamada exegese, né? A exegese. O que é a exegese? Essa palavra ex é fora, né? O ex-men. O que é o ex-men? O ex-men é aquele que é fora do padrão humano, não é verdade? O ex-empregado, quem que é? Aquele que já não trabalha mais, não é assim? O ex-pastor, quem que é? Aquele que foi embora. Então, o ex é fora, é um prefixo grego que quer dizer fora. Então, exegese quer dizer entrar no texto com as ferramentas hermenêuticas adequadas e colocar a mensagem do texto para fora do texto. Sai do texto e vem para o seu coração. Isso é exegese. A exegese é a mensagem, a exegese é o conteúdo, a exegese é o néctar, a exegese é a seiva, a exegese é o entendimento, a exegese é a compreensão, a exegese é o que eu quero. Eu quero que Deus fale comigo através da sua palavra, mas esse texto é muito complicado, então eu preciso, para fazer a exegese, de ferramentas, e aí a hermenêutica é esse arcabouço, a hermenêutica é esse ferramental, a hermenêutica é esse molho de chaves que vai me permitir ter a exegese. O que eu quero é a exegese, mas eu só consigo fazer a exegese se eu tiver a hermenêutica, entende? Então a hermenêutica e a exegese estão casadas, tá? É mais ou menos o seguinte: eu te dou um presente e dentro do envelope, dentro de uma caixinha lá de presente, tem ali um relógio. Eu te dei um relógio, está lá dentro da caixinha. E aí eu vou e falo para você assim: olha, eu entrego um molho de chaves e digo, uma destas chaves abre aqui a caixinha. Aí você vai fazer o que lá? Você vai enfiar uma chave, vai enfiar duas, três, até uma vai abrir. A hora que abrir, você pega o relógio, coloca no pulso e começa a usar. Então a ideia é, eu preciso de ferramentas, de um instrumental para entrar na Bíblia e compreender a Bíblia. E quem me dá isso? A hermenêutica. A hermenêutica me fornece estas ferramentas, tá? Ela me fornece esta técnica, ela me fornece as regras. Por isso que ela é uma ciência. Agora, ela não é só ciência, ela também é uma arte. Por quê que ela é uma arte? Porque tem a ver com os elementos subjetivos. Eu leio um texto e eu aplico os critérios hermenêuticos objetivos. Mas enquanto eu estou aplicando os princípios hermenêuticos objetivos para entender um texto, inevitavelmente eu levo para esse meu esforço de entender a Bíblia também quem eu sou. Eu levo a família que eu fui criado, eu levo o bairro que eu fui criado, eu levo os ambientes que eu fui criado, eu levo a minha cosmovisão de mundo também. É claro que eu tenho que tomar cuidado para não fazer aquilo que é chamado de exegese. O que é exegese? É o contrário da exegese, né? Porque na exegese eu vou para o texto com as ferramentas hermenêuticas e extraio do texto aquilo que é o que o texto quer me dizer, glória a Deus. Mas eu às vezes posso deixar a minha personalidade, deixar as minhas subjetividades, deixar os meus elementos intrínsecos e de foro íntimo falar no lugar da Bíblia. Aí eu vou para a Bíblia e não retiro da Bíblia, eu insiro na Bíblia, eu não ouço a Bíblia, eu falo a Bíblia, eu não recebo da Bíblia, eu imponho a Bíblia, e daí já não é o livro que fala, sou eu que falo, sou eu que faço o livro falar, e isso é um perigo terrível. Por isso que quando eu vou ler o texto, eu preciso ler com critérios objetivos que a hermenêutica me fornece, tá bom? Bom, agora, a hermenêutica ela pode ser biográfica, a hermenêutica pode ser sintética, pode ser histórico-gramatical, tal, mas eu tenho um método que é um método simples, tá bom? Mas não chega a ser simplório ou simplista, não chega a ser descartável, é um método que é bom, é um método que dá para se utilizar. Então, se você disser assim, Pastor Henrique, eu queria entender um pouco o texto bíblico, convido você a aplicar o método OICA.
tá? Eu aprendi esse método, eu vi esse método ser aplicado, eu uso esse método, é um método bom, tá? É claro que esse método, ele pode sim ser aperfeiçoado, mas ele está num bom estágio, e aí vale a pena conhecer o procedimento do OICA, tá? E o que é OICA? OICA é um acróstico. O que é um acróstico? É aquele estilo literário em que você coloca ali as letras, né? E a partir das letras você forma palavras que vão formar uma ideia. Então o O lá é de observar, tá? O O de observar, o I de interpretar, o C de correlacionar e o A de aplicar. Daí vem a ideia de OICA, tá? Observar, interpretar, correlacionar e aplicar, tá? Então, como que é o método, ou seja, qual que é o procedimento do OICA? Então, você vai separar lá na sua casa um lugar, tá? Que tem ali uma exclusividade, e se for um lugar mais solitário é até melhor. Pastor Lúcio conhece a casa do pastor Elias, é uma casa muito pequenininha, né? E a gente conversa sempre, eu falo, Elias, como é que você consegue parar para interpretar a Bíblia aqui? Que é uma casa pequenininha e tal. Aí ele diz, eu acordo de madrugada, porque aí de madrugada eu consigo orar um pouco, depois que eu oro, está todo mundo dormindo, é o tempo que eu tenho ali, todo mundo silente, é o tempo que eu tenho para ler um pouco, meditar um pouco e formar meus estudos, tal. Então, você tem que ter esse lugar exclusivo, né? Se você tiver a oportunidade de ter um escritório exclusivo ali, melhor, né? Além disso, ter a sua biblioteca. Eu, por conta da exiguidade do tempo, eu não posso falar hoje sobre a biblioteca do pregador, mas existe uma biblioteca básica, ou seja, são ferramentarias bibliográficas que são essenciais, indispensáveis. Um pedreiro que chega numa obra sem uma colher de pedreiro, a gente já olha para ele assim, eu digo, esse camarada não é do ramo, porque ele chegou aqui sem uma colher de pedreiro, né? E tem um pregador, a gente como estudante da Bíblia, quando chega para estudar a Bíblia, já tem que ter algum acervo ali, e esse acervo você não tem da noite para o dia, você vai formando ele ao longo dos anos, né? Vai acrescentando coisas, mas tem um acervo básico. Então você está lá, um tempo exclusivo, um lugar exclusivo, iluminado, ventilado, tá? Silencioso, e aí você vai reunir ali o seu instrumental ali literário, né? Bibliográfico, seus livros, vai pegar a Bíblia, você vai pegar uma caneta, se puder até pegar 2 ou 3, é melhor, e vai pegar um caderno, aí você vai sentar lá, e vai falar, bom, agora eu vou começar aqui o método OICA. Comece fazendo uma oração. Senhor, eu quero orar aqui, quero interpretar um texto da tua palavra. Amém? Amém. Terminou a oração, você vai começar o passo a passo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é escolher um texto, tá? Você vai escolher um texto. Eu quero interpretar toda a Bíblia. Não dá. A Bíblia são 66 livros, tá? 1.189 capítulos, 30.173 versículos, foi escrita em 16 séculos, por 40 autores, ela tem mais de 80 temas centrais, né? E inúmeros outros temas correlacionados. Então não dá, é preciso enxugar para que a pesquisa seja possível, tá? Então escolha um texto. Da onde virá esse texto? Geralmente pode vir da sua leitura diária, né? Devocional. Esse texto pode vir das suas meditações, tá? Esse texto pode vir também de estudos sistemáticos. Esse texto pode vir, se você for pregar numa festa, do tema da festa. Veio ali aquele versículo do tema da festa que os irmãos colocaram. Esse texto pode vir, às vezes, de uma dúvida. Eu tive uma dúvida quanto a um texto. Esse texto também pode vir, às vezes, de uma pregação ou de um ensino que você ouviu e você anotou aquele texto para fazer uma abordagem, uma hermenêutica mais aprofundada naquele texto, né? Então o texto surge. Eu me lembro até hoje, quando eu ouvi da minha mãe, né, um texto que me intrigou e eu fui estudar esse texto. A minha mãe dizia assim, você nunca leu não, menino? Quando a Bíblia fala que a mulher santificará o marido, a mulher irá santificar o marido. Aí eu olhei para ela assim, ela falou, a mulher santifica o marido. Aí eu, na minha mente, né,
não ousei retrucar com ela, né? Mas na minha mente eu perguntei, será que a mulher santifica o marido como o sangue de Cristo purifica o homem? Será que a mulher santifica o marido como a Bíblia santifica o homem? Será que a mulher santifica o marido como o Espírito santifica o homem? Em que sentido que a Bíblia diz que a mulher santifica o marido? Pronto, eu tenho um texto para trabalhar, né? Então o texto virá, tem muitas fontes. Aí você tem que ter o texto ali para você interpretar. Então escolha o texto, tá bom? Entender esse ponto? Escolher o texto. Segundo, leia o texto em pelo menos 4 traduções ou versões. Então, leia o texto, sem juízo de valor. Leia o texto. Tome a Arque, Almeida Revista e Corrigida, e leia o texto. Tome a Ara, Almeida Revista e Atualizada, e leia o texto. Tome a NVI, Nova Versão Internacional, e leia o texto. E tome uma linguagem mais coloquial da Bíblia, a tradução, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, e leia o texto. Se você fizer isso nestas 4 traduções ou versões, você já está bem adiantado. Pastor Henrique, eu tenho 30 Bíblias lá. Eu posso fazer a leitura nas 30 Bíblias? Pode sim, não tem problema, né? Desde que você respeite essa regra, ler traduções e versões diferentes, tá bom? Então você vai ler o texto. É interessante que a cada vez que você ler, você vai perceber coisas que da primeira vez você não leu, não percebeu. Aí na segunda você percebe um pouco mais, na terceira você percebe um pouco mais, na quarta você perceberá ainda um pouco mais, tá bom? Então leia o texto nas 4 traduções e versões, tá? Qual é a diferença entre tradução e versão? A tradução é quando uma Bíblia em português, ela foi traduzida para o português direto das cópias originais, tipo, direto do hebraico, do grego e do aramaico. Quando vem direto da língua original, então é tradução. Quando vem de uma língua secundária, então é uma versão. Tipo, por exemplo, a NVI. Por que ela se chama Nova Versão Internacional? Porque ela não é direto do hebraico para o português, do grego para o português, do aramaico para o português. Ela é do inglês para o português. Então, hebraico, grego e aramaico para o inglês e uma versão em português. Entende? Então, você tem ali um idioma no meio. E aí você já sofreu influências no texto, né? Então, é bom ler traduções e versões. A versão é quando já vem de um idioma secundário. E a tradução é quando vem direto da fonte, das línguas originárias, tá bom? Ou seja, o hebraico, o grego e o aramaico, que tem tanto no grego, no Novo, quanto no Antigo Testamento. Então, você vai ler as 4 versões, tá bom, irmãos? Amém? Então, escolheu o texto, leia as 4 versões. Terceiro passo ali, anote todas as observações que julgar importante. Aí você vai ter um caderno do lado. Se você quiser fazer isso no computador, você vai ter que ter ali um bloco de notas ou um Word aberto ali. Se você quiser fazer no celular ou no tablet, você vai ter que ter um bloco de notas. Então, tudo que você julgar importante, que você não saiba o que é, você vai anotar. Aí vem essa observação do ó. Você vai observar. Então, por exemplo, você vai observar o quê? Você vai observar datas. Era sábado, você vai colocar lá, sábado. Era o primeiro dia da semana, você vai colocar lá, primeiro dia da semana. Você vai observar horário, hora nona, hora sexta, entende? Você vai colocar lá, hora nona, hora sexta, colocar ali. Por exemplo, primeira vigília da noite, segunda vigília, terceira vigília, quarta vigília da noite, você vai colocar lá. Era o mês de Nissan, entende? Então você vai colocar lá. Tudo que for data, você vai colocar, porque data é importante. Então você vai colocar data ali. Ó, vou observar, isso aqui aparece sábado aqui. Eu vou observar. Aparece o primeiro dia da semana, eu vou observar. Aparece 14 dias depois, eu vou observar. 14 dias depois do quê? Eu vou observar isso aqui. Né? No terceiro dia, apareceu ali uma data, eu vou observar. Então data você vai colocar para observar. Você vai colocar também lugares, tá bom? Lugares. Então, lugares você vai observar também. Então, apareceu lá Jerusalém, vai colocar ali na sua observação, Jerusalém. Apareceu lá, por exemplo, Jordão, você vai colocar lá, Jordão. Vai escrever Jordão ali, é uma observação.
Aí você vai ver, por exemplo, lá Carmelo, Monte Carmelo, vai colocar lá. Monte Tabor, vai colocar lá. Monte das Oliveiras, vai colocar lá. Você vai colocar o lugar, tá? Data e lugar. Você vai colocar também personagens. Aí você vai dividir os personagens em duas classes: os nominados e os inominados. Os nominados são aqueles que têm nome. Apareceu ali o nome de um personagem lá que é, por exemplo, Bartimeu. Apareceu o nome ali que é de Judas. Apareceu outro nome lá que é Ananias. Apareceu lá um outro nome lá que é Epafrodito. Você vai colocar lá, né? Apareceu lá um nome bonito, Trifona e Trifosa. Vai colocar lá, Trifona e Trifosa. Vai colocar lá. Então, nomes você vai escrever, vai colocar ali nas suas observações. Então, ó, datas, lugares, nomes, ok? Outra coisa, você vai colocar ali expressões culturais que são estranhas a nós. Por exemplo, quando aparecer lá a palavra, quando aparecer lá uma palavra, uma expressão que disser respeito à cultura bíblica, um efa de farinha, apareceu lá um tiro de arco, apareceu ali uma jornada de um dia, apareceu ali um elemento que é cultural, que é sociocultural, apareceu lá dracma, estáter, né? Apareceram estas coisas ali, você vai anotar, porque são questões socioculturais fundamentais para serem compreendidas, tá bom? Então você vai anotar nas suas observações. No final, você vai ter o caderno cheio de observações, ok? Ok, e aí? Pastor, estou cansado já. Não, lembre-se da frase de Agostinho de Hipona, orare et labutare. Você pode falar essa frase em latim comigo? No 3, 1, 2, 3. Orare et labutare. 1, 2, 3. Orare et labutare. O que quer dizer isso aí? Autoexplicativo, né? Ora e trabalha, ora e trabalha, ora e trabalha, né? Sabia que tem um livro da esposa do Spurgeon, que é muito interessante. Esse livro fala que o Spurgeon morreu, porque o Spurgeon morreu de uma gastrite, né? De uma gastrite intestinal muito forte, que acabou ceifando a vida dele. E ela reputa que ele morreu por causa dessa gastrite, porque ele ficava muitos dias tentando compreender um texto bíblico, às vezes dentro do quarto dele, dentro da escrivaninha dele ali, dentro do escritório dele, e ele ficava ali dias e dias, até que ele podia então ter um sermão, né? Tem o Larry Newcomer escreveu um livro chamado 24 Fatos Notáveis sobre Spurgeon, mais um. E ele conta que o Spurgeon, ele era um camarada que ele se dedicava tanto a essa observação e depois a compreensão desses itens observados, que ele sonhava. E um dia ele sonhou com um significado e uma mensagem. E ele foi falando a mensagem. A mulher dele escreveu. Quando foi no dia seguinte, ela deu para ele pregou na manhã seguinte. E Deus abençoou, falou com muitas vidas. Então, é isso. Quer dizer, a gente precisa fazer esse trabalho com seriedade, com esmero, com dedicação. Mas conforme você vai fazendo, isso vai se tornando um hábito e você faz com maior facilidade, tá bom? Então, você concorda que até agora nós estamos com um caderno cheio de observações, sim ou não? Mas a gente não sabe o que é cada uma das coisas, sim ou não? A gente sabe o que a gente quer entender, mas a gente não entende ainda. Mas nós vamos entender, vamos com calma. Aí, quando você fez a observação, você vai fazer um quarto ponto ali, que é pesquisar cada item observado. E como é que eu vou pesquisar? Naquele acervo, que é a biblioteca do pregador básica. Então você vai utilizar o dicionário bíblico, tá? Para algumas coisas. Você vai utilizar o dicionário da língua portuguesa para entender. Você vai utilizar a enciclopédia bíblica para compreender. Você vai utilizar o manual bíblico para compreender. Você vai utilizar o dicionário teológico para compreender.
tá? Você vai utilizar o atlas bíblico para compreender a respeito de questões de geografia da Bíblia, e conforme você vê a coisa aqui, você vai procurar no dicionário bíblico. Se não tiver, você vai procurar na enciclopédia bíblica. Se não tiver, você vai procurar no manual bíblico. Se não tiver, você vai procurar no guia bíblico. Se não tiver, você vai procurar no atlas bíblico, até que você, a partir dessas pesquisas, entenda o que é que isso daqui quer dizer, tá certo? O que quer dizer isso? Então vamos supor que você queira compreender a respeito do Jordão. Aí você vai abrir um atlas bíblico, porque é o atlas que fala de geografia, rios, montes, né? As plantações, o clima e assim sucessivamente. Vamos supor que você queira o significado de uma palavra, você vai pegar no dicionário bíblico. Vamos supor que você queira o dicionário de uma palavra teológica, que não é uma palavra bíblica. Aí você tem que ter um dicionário teológico. Por exemplo, a palavra trindade não está na Bíblia, e também não está no dicionário bíblico, porque o dicionário bíblico, para ele ser bom, ele só pode tratar das palavras que aparecem na Bíblia. Como trindade não aparece na Bíblia, então ele não podia estar lá no dicionário bíblico. Se tiver um ultraje, né? Você tem que arrancar e falar: essa palavra não tem que estar aqui, tem que estar lá no dicionário teológico. Agora, no dicionário teológico, você vai abrir trindade, entendeu? Por exemplo, a palavra gnosticismo não está na Bíblia, mas a palavra gnosticismo, ela vai estar no dicionário teológico, entendeu? Então, o dicionário bíblico traduz o que está na Bíblia, o dicionário teológico traduz a teologia, e o dicionário da língua portuguesa vai traduzir aquilo que é próprio da nossa língua mesmo, do nosso idioma, etc. Isso é tão importante que, sabiam que uma pessoa comum, ela tem 1.500 palavras no seu vocábulo, no seu glossário pessoal, 1.500 palavras. Mas a Bíblia, para ser escrita, foram utilizadas 9.000 palavras da língua portuguesa. Nós só falamos 1.500 palavras, mas a Bíblia foi traduzida, e para traduzi-la utilizaram 9.000 palavras. É por isso que tem palavra na Bíblia que não tem jeito, a gente tem que pegar um dicionário, e é um dicionário da língua portuguesa. Quer ver um? Quando o Paulo fala assim, né? A oblação. Eu agora quero ser derramado diante de ti como oblação. Me fala aí o que é a oblação, né? Quer ver uma outra palavra? Né? A palavra vitupério, né? É outra palavra que eu digo: meu Deus do céu, que danado é vitupério, né? E vitupério é uma palavra da língua portuguesa. Então, você vai poder, a partir destas pesquisas, compreender cada uma das coisas que você vai escrever do lado. Jerusalém aí você vai escrever do lado. Jordão vai escrever do lado. Figueira é a árvore que produz figo. Por quê? Muito comum no Mediterrâneo. Quais são as características do figo? Quais são os tipos de figueira e tal? Quem que vai te dar isso? Com atlas bíblicos, tá? Então, a observação, os itens observados vão ser repetidos, tá? Agora, a partir disso, você leu o texto bíblico, fez as observações, pegou o acervo e compreendeu as observações. E agora? Você vai virar a folha do caderno e vai reescrever aquele versículo. Só que você vai reescrever interpretando. Você já vai dar uma interpretação. Você vai dizer: agora esse versículo quer dizer isso. E você vai interpretar. E você diz assim: mas eu posso fazer esse papel já nesse momento? Pode. Por quê? Porque você não estará mais sozinho. Você estará influenciado pela leitura. Você leu aquele versículo em 4 traduções ou versões. Então você não vai errar. Você já está influenciado pela leitura das versões das traduções. Outra coisa, você estará influenciado pelas observações e pelas pesquisas. Então você vai estar influenciado pelas observações e pelas pesquisas. Por exemplo, dizem que quando Daniel Berg e Gunnar Wingre receberam a mensagem que eles deveriam vir para Belém, diz que eles imaginaram que era Belém lá em Israel, né? Aí depois eles foram numa biblioteca, abriram um mapa e descobriram que tinha um Belém aqui no Brasil, né? Então vejam que quando você vai ler a Bíblia e você
lê Nazaré, por exemplo, a palavra Nazaré, se você não observar, se você não pesquisar a observação, você vai achar que Nazaré é aqui mesmo, numa das cidades do Pernambuco, ou tem Nazaré em vários lugares ali no Nordeste. Então você diz assim, Nazaré é aqui, poxa, Jesus viveu aqui no Nordeste, rapaz, não sabia, né? Mas é impossível você fazer essa interpretação, porque você estará embebedado, você estará influenciado, você estará eivado daquela leitura, das observações e das pesquisas também, tá bom? Aí, depois que você fizer a interpretação do versículo, você já interpretou o versículo, depois que você fizer a interpretação, daí você vai fazer a prova dos 9. O que quer dizer isso aí? Você vai ler o comentário bíblico. Aí você sabe muito bem que nós temos as Bíblias que tem comentários no rodapé, sim ou não? Daí você está autorizado a ler o comentário. Você sabe que tem muitos comentários bíblicos à nossa disposição, né? Você tem lá o comentário bíblico do Matthew Henry, tem o comentário bíblico do Beacon, tem o comentário bíblico do próprio Vincent Cheng, do Champlin, do Norman Champlin, você tem o comentário bíblico do Hernandes Dias Lopes. Neste momento, já tendo o versículo interpretado, você já escreveu o versículo na forma como você o entende, você vai ler o comentário. Para quê? Só para tirar a prova dos 9, para ver se você não está chamando Jesus de Genésio, para ver se você não errou tanto, se o seu tiro não está para o norte quando devia estar para o sul. Aí você vai ler o comentário. Por quê? Se você se apequenar e for direto para o comentário, você nunca vai crescer teologicamente. Esses temas nunca estarão enraizados no seu interior. E aí que vem o papel do indivíduo que ora e trabalha, e do indivíduo que só ora e abre o comentário e diz, que maravilha, eu não vou andar por esse caminho não, eu estou facinho aqui, não é verdade? E aí nós nos tornaremos consumidores de teologia. Diz que a teologia é igual ao vinho, né? O vinho é produzido em Portugal, envelhecido nos Estados Unidos e consumido no Brasil. O bom vinho produzido na França é envelhecido nos Estados Unidos e consumido no Brasil. Aí dizem que a teologia é assim também. Produzida na Alemanha, estragada nos Estados Unidos e consumida no Brasil. Os brasileiros são consumidores de teologia. Eles não estão nem aí se aquilo é verdade ou não é. É a última novidade, eles vão lá e consomem. Não, senhores, a gente faz a nossa própria comida, a gente sabe cozinhar aqui, e a gente é da velha guarda. A gente pega a lenha, a gente acende o fogo, a gente coloca a panela pesada, e a gente que joga o nosso fio de azeite para fazer o nosso arroz. E a gente primeiro sela o arroz para que o amido do arroz não se espalhe. A gente ferve a nossa própria água, a gente frita o nosso próprio alho, a gente tempera a nossa própria comida. E quando a gente senta à mesa, a gente não come aqui o fast food barato não, que nos engorda e não traz nutrientes. A gente serve comida bem preparada. Amém, irmãos? E essa deve ser a nossa disposição. Esse deve ser o nosso interesse. A diferença entre quem avança e quem patina é que quem avança é aquele que pesquisa. É fácil pesquisar? Não é. É pouco trabalhoso isso aqui? Não é. Mas é recompensador. Se você se dedicar, se nós nos dedicarmos, Deus vai nos abençoar. E a gente vai poder manejar bem a palavra da verdade. Né? Palavra da verdade. Esses dias um irmão chegou para mim e me criticou porque a minha Bíblia está rasgada aqui, né? E ele falou, pastor, sua Bíblia está rasgada, e que é isso? Eu falei, é sinal que eu uso, né? Sinal que eu uso, porque antigamente as calças de qualidade eram calças que você usava até rasgar. Elas não rasgavam na costura, elas rasgavam aqui, ó. Hoje já se faz calça rasgada. Então o indivíduo não tem nem a experiência de vê-la prendendo num prego, né, de cortar um pedaço da perna, não tem experiência. Mas a gente não, a gente é velha guarda. A gente vai lá e rasga as nossas próprias calças. Como? De tanto usar, de tanto lavar, de tanto esfregar. É isso, aquilo que é manejado e tem que ficar sujo mesmo, é assim mesmo, rasga, mas não tem problema. Depois a gente põe uma capa nova aqui e vai deteriorar a outra capa. E que Deus nos permita consumir muitas capas ao longo da nossa vida de Bíblia, tá bom? Usa mesmo a sua Bíblia. O Spurgeon diz que uma
Alguém diz que é melhor ser marreta do que ser bigorna. Aí ele diz assim: uma bigorna é para 40 marretas, mas uma marreta é só para uma bigorna, né? A gente é bigorna, a gente não é marreta não, não é verdade? Então a gente aguenta pancada, vai embora uma marreta, depois vai outra, depois vai outra, depois vai outra. 40 marretas a gente vai vivendo e sobrevivendo. Então o que eu estou querendo incentivar os irmãos é: faça a própria comida de vocês, façam o próprio alimento, amém, irmãos? Em nome de Jesus, com todo respeito, com todo carinho, não vá direto para o comentário, porque se você for para o comentário direto, você se acovarda, você se apequena, você se diminui, você é consumidor de teologia e não produtor de teologia. A gente está aqui para produzir, amém? Em nome de Jesus. Agora é claro, né? A gente precisa sentar no ombro dos gigantes. Quem quer ver ao longe, precisa sentar no ombro dos gigantes. Então, como é que eu sento no ombro dos gigantes? Teologicamente falando, eu preciso fazer a minha interpretação, coloquei ali, aí eu digo: mas será que o Vicente Schenck concorda comigo? Aí eu digo: poxa, concordou. Será que o F.F. Bruce concorda comigo? Será que o John Broadus concorda comigo? Será que o Matthew Henry concorda comigo? Será que o Wayne Grudem, o Warren Wiersbe, melhor dizendo, concorda comigo? Será que, entende? Aí eu vou aferindo a minha produção, se essa produção é uma produção boa ou não é uma produção boa, entende? E se eu tiver que fazer ajustes, você vai ver que os seus ajustes serão muito pequenos. Aí eu posso interpretar esse texto desse jeito e posso ensinar a igreja com segurança desta forma, tá? Agora, você está lá com a interpretação feita, sim ou não? Mas calma, a gente precisa submeter isso a uma coisa que é o C do OICA, que é a correlação com os versículos, assuntos, temas e personagens vencidos. Como é que é isso? Aqui você vai usar uma ferramenta chamada concordância bíblica. O que você usa concordância? Nesse momento você usa concordância. Por quê? Porque você vai pegar aquela palavra, ou aquela expressão, aquele assunto, e vai jogar na concordância e vai verificar a incidência daquele tema em outros textos, para ver se outros textos não mudam o entendimento que você está tendo ali naquele texto isolado. Entende? Você está tendo um entendimento naquele texto. Será que eu posso manter isso ou eu vou mudar? Vou dar um exemplo bem prático para os irmãos. É o seguinte: a gente lê Gênesis 19. Quando a gente termina de ler Gênesis 19, qual é a situação do Ló? O Ló, vamos pensar no Ló. O Ló está sem a esposa, certo? Que virou estátua de sal, ok? Ele está embriagado, ele tomou umas canjibrinas, uma água que passarinho não bebe. Ele está lá em Gênesis 19. Terceiro, ele praticou incesto familiar. Ele dormiu com as próprias filhas. Não lembram disso? Não. E ele é pai e avô de quem? De Amon e Moabe. Eu digo para os irmãos: dá para a gente colocar o Ló nessa circunstância no céu? Dizer isso seria colocar os beberrões, os incestuosos, todos nos céus. Então a gente olha para ali, Gênesis 9, diz: esse homem certamente foi para o inferno. Mas quando a gente está quase colocando ele no inferno, na nossa interpretação, a gente pega o nome Ló e coloca na concordância. E vai dar algumas vezes que o nome de Ló vai aparecer. E vai aparecer lá na carta do apóstolo São Pedro. E lá Pedro vai dizer que o Ló era justo. O justo Ló, que sofria por cada pecado que cometia. O Gênesis coloca o Ló no inferno, mas Pedro coloca o Ló no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a gente precisa fazer um trabalho de correlação. Porque aqui pode ser que essa verdade seja defensável, mas lá na frente pode ser que essa verdade não é mais defensável. Por quê? Porque a Bíblia, ela traz uma revelação chamada de revelação geral, revelação especial e revelação progressiva. A revelação geral por meio da natureza, a revelação especial por meio de Cristo e da Bíblia. E a revelação progressiva é que a cada livro a gente vai conhecendo um pouquinho mais de Deus, um pouquinho, até que a gente chegue lá, efetivamente, lá no Apocalipse, compreenda essa revelação de forma evoluída, progredida, né, e acabada. Amém, irmãos? Aí, tendo feito então a aplicação, a interpretação
E aí eu já aferi, eu já submeti a minha interpretação ao crivo. Pastor Lúcio conhece uma irmã minha, acho que o pastor David também conhece, a esposa também, que é a esposa do pastor Denis, a Sunamita. Sunamita, minha irmã Rabinha do Tacho. E lá em casa, a Sunamita nasceu gêmea, Deus com 6 anos recolheu a irmã que era gêmea com a Sunamita, a Elisa, né? Ficou a Sunamita em casa. E a Sunamita está abaixo do Gessé, e o Gessé também está abaixo de mim. Então é Sunamita, Gessé e Henrique. Aí acima de mim está a Dorcas, Débora, uma galera lá. Mas na nossa casa, essa turma que estava acima de mim já estava trabalhando. E eu também estava trabalhando. E no final de semana eu ficava em casa. E aí eu mandava o Gessé fazer as coisas, o Gessé não queria me obedecer. Aí eu pegava e falava, vou mandar a Sunamita fazer, porque a Sunamita está aqui para me obedecer. Só que ela não queria fazer, ela era a caçulinha, a minguinha da mamãe, né? O último Danone ficava sempre para ela. Então, o que eu fazia? Eu falava, vou fazer uma chantagem com ela. Aí eu dizia, Sunamita, vai comprar pão lá na padaria para nós? Aí ela dizia, vou nada. Aí eu, você não vai não, Sunamita? Não. Então eu vou contar para a mãe aquele negócio que você fez. Ela mudava o rosto, dizia assim, não conta não, Henrique. E eu, vou contar, tá aqui o dinheiro, vai lá, ela ia. Tal. Um dia, a Sunamita, um sábado à tarde, a Sunamita do nada, nós estávamos sentados assim, ela veio assim, rompeu na casa, chegou na sala, eu, adolescente, a gente fazia isso com adolescente. Ela chegou assim, ó, ei, me fala aí, agora a mãe está aqui, está todo mundo, o que eu fiz? Que você vai contar para a mãe, fala aí agora. Aí eu, você tem certeza que você quer que eu conte, Sunamita? Olha, ela, conta agora. Assim, para finalizar, eu não tinha o que contar, porque era coisa da minha cabeça. Eu falei assim, não vou contar não. Ela falou, nunca mais vou comprar pão para você, né? E nunca mais foi mesmo. Então, veja que tem história que a gente conta que não pode ser submetida ao crivo. A nossa interpretação, ela pode ser submetida ao crivo de outros intérpretes, porque ela será uma interpretação, se nós obedecermos esse passo a passo, coerente. Amém, irmãos? Então, você já fez a interpretação, você já submeteu essa interpretação ao crivo dos outros comentaristas, você fez a correlação, e agora? Agora você precisa colocar uma aplicação. E o que é essa aplicação? É como esse versículo se aplica hoje. E aí você vai simplesmente reduzir esse versículo a uma frase. Então quer dizer que, e aí você vai trazer isso daí. Então esse é o processo do OICA, um processo relativamente simples e eficaz. Eu digo para os irmãos, muito eficaz. Depois o pastor David vai passar para os irmãos isso aqui, para os irmãos também terem esse passo a passo, e vale a pena. Eu desafio você a colocar em prática. E se você colocar em prática esse método, você vai ter boas interpretações, tá bom? Muito bem, para a gente ir para a nossa finalização, agora vamos falar um pouquinho a respeito das estruturas e das espécies dos sermões, né? Então, a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a ciência que estuda os sermões, ela não é a hermenêutica e a exegese, ela é a homilética. O que é homilética? É a arte e a ciência da pregação, ou de falar em público. Na homilética, nós aprendemos que há ao menos 7 espécies de sermões. Então, alguns sermões aqui, sermões temáticos, expositivos, textuais, biográficos, por livro, que é o bibliográfico, evangelístico, devocional. E todos estes sermões, eles têm uma estrutura, tá? A estrutura básica do sermão é aquela ali. Se você tem outra, amém. Mas se você não tem, quiser utilizar essa daí, é muito boa. E se você já tem, quiser incorporar alguma coisa que for útil para você, amém também. Então, primeira coisa que tem que ter na estrutura do sermão é o tema, tá bom? O tema. Então, você vai colocar lá no cabeçalho da sua folha, do seu bloco de notas, da sua folha do Word ou da folha do caderno, o seu tema, tá? Embaixo do tema vai vir um texto, e um texto bíblico. Que texto é esse, pastor? Aquele que você estudou lá no OICA, né? Você não estudou um texto lá no OICA? Aquele texto vai vir aqui para cá, para debaixo do tema. Aí depois vem a introdução, tá? E depois da introdução, os tópicos. E o certo
você ter 2 ou 3 tópicos. Mais tópicos do que isso já vão ficando mais complicados. Acho que aconteceu alguma coisa ali. Bom, então os tópicos. Os tópicos, eles são compostos por algumas coisas. Então, vamos ver aqui o que os tópicos, o que compõe o tópico. Então, a primeira coisa é uma tese, tá? O tópico é composto de tese. Além da tese, cada tópico tem uma antítese, que é o contrário da tese, tá? Porque vai dar um ar apologético ao sermão. E além disso, vai ter ali uma síntese. Então, você tem em cada tópico uma tese, uma antítese e uma síntese, tá? E pode usar 2 ou até 3 tópicos, tá bom? Pastor, eu posso usar mais? Pode. Você pode usar quanto você quiser e puder, né, dentro do texto, sem enfadar a igreja e sem se enfadar também, né? Tá bom? Então, mas o recomendável é 2, 3 tópicos, já está suficiente. Então, porque se você colocar 3 tópicos e gastar 10 minutos em cada um, já dá 30 minutos. Aí você tem a introdução ali, mais uns 5 minutos, saudar os irmãos e o apelo lá no final, 45 minutos, 50 minutos, está ótimo, né? Então, os 3 tópicos está ótimo. Então, os tópicos vão ter tese, antítese e síntese. Depois dos tópicos, conclusão, e depois da conclusão, o apelo. O sermão vai ficar mais ou menos assim, ó, nesse modelo aí, tá vendo? Lá em cima você tem ali em cima você tem a questão do tema, lá em cima. Depois você tem o texto bíblico. Aí aqui, ó, no cantar, a introdução. O tópico com tese, antítese e síntese. Aí cada 3 tópicos, né? Depois conclusão e no fim o apelo. Tá vendo? Então, essa é a estruturinha do sermão, ok? Essa estrutura também vou mandar para o Deus para ele mandar para os irmãos, tá? Muito bem. Então, vamos pensar rapidinho aqui a respeito de cada parte da estrutura do sermão. Cada parte. Então vamos pensar no tema, né? O tema é o quê? O tema é o título que a mensagem terá. A mensagem tem que ter um título. Um filme tem um título. Uma reportagem do Fantástico, principal reportagem do Fantástico vai transmitir, tem um título. Se você for ler uma revista, vai ter um título. Um CD ou um sucesso aí de um cantor, vai ter um título. Então, as coisas têm título. Então, o tema é o título que a mensagem terá. Algumas ponderações sobre o tema. Primeiro, que ele nasce no final do sermão. Você, às vezes, não tem tema do sermão logo de cara. Então, deixa para colocar o tema no final. E se você colocou no começo, quando você terminar, veja se aquele tema corresponde mesmo com o conteúdo, tá? O tema deve ser um tema compreensível, ok? Nunca coloque retroceder, nunca render-se jamais, né? Cuidado com isso, tá? O tema tem que estar relacionado com o texto bíblico, ele tem que guardar alguma relação com o texto bíblico. Porque se ele não guardar nenhuma relação com o texto bíblico, essa desconexão atrapalha na comunicação. Nós temos a mente organizada, né? Então é importante ter isso. Outra coisa, o tema tem que estar ligado ao assunto geral do sermão. Qual é o seu assunto geral? Ou pode ser o tópico 1, o tópico 2 ou o tópico 3, que você vai escolher como tema. Cuidado com o tema, para o tema não escandalizar. Cuidado também para o tema não ser fantástico, muito extravagante, né? Rude. Um dia eu estava na sede, né? E aí eu vi um pregador assim, se dá muito mal, porque ele, a gente falava para ele, vai devagar, né? A sede não é congregação. Lá na congregação você fala as coisas, com todo respeito às congregações, mas na congregação há uma subserviência maior. Na sede já não há essa subserviência. Os irmãos já te enfrentam mesmo, eles já estão na sede por causa disso mesmo, porque eles te questionam e é assim mesmo, é como é, né? Então a subserviência maior lá, menor aqui, é assim que é. Aí esse irmão chegou lá e falou assim: irmãos, eu vou pregar hoje sobre os 7 ais do inferno. Aí ele pregou sobre os 7 ais do inferno. Quando ele terminou a pregação, o pastor assumiu e falou assim: meus irmãos, eu queria pedir aos pregadores para gastar mais tempo da nossa igreja falando sobre o céu, porque fala sobre o inferno e aqui todo mundo está indo para o céu. E ele quebrou o pregador, né? Ele acabou com o pregador. Toma cuidado, o tema é muito rude, né? Irreverente demais. Um dia eu estava andando assim
Em Jandira aí eu vi assim um tema, né? O tema era Maria vai com as outras, né? Maria vai com as outras, como um ditado popular que tem aí, né? Maria vai com as outras. Então toma cuidado com esse tema, né? Agora, é claro que o tema ele tem que ser um tema que chame a atenção, ok? Tem que chamar a atenção. O chamado tema de impacto, mas ele é um impacto coerente, ele não é um impacto que não seja verdadeiro, né? Pode ser uma pergunta, né? Eu particularmente gosto muito de colocar meus temas como pergunta, pode ser uma resposta e ele pode ser também, às vezes ali, uma afirmação, tá bom? Então esses são os detalhes do tema. O texto, ele pode ser um versículo inteiro, às vezes um versículo inteiro, às vezes uma parte de um versículo. Não existe na Bíblia a divisão, versículo João 3,16, a parte A, não existe na Bíblia, você não vai ver isso, mas existe essa possibilidade de divisão que cada um faz, tá bom? Então pode ser uma parte do versículo, pode ser um capítulo, às vezes um capítulo pequeno, né? Um capítulo curto, pode ser um capítulo, às vezes uma pequena história, uma história inteira, mais curta. Nos evangelhos tem muitas histórias que elas são feitas de pequenas perícopes, são pequenas porções da Bíblia. Às vezes pode ser uma parte de um livro, pode ser, por exemplo, assim, olha, irmãos, eu vou estudar aqui com vocês, eu vou pregar no livro de Ruth, é um livro curto, então você vai ler nos 4 capítulos alguns versículos salteados, entende? Você pega, por exemplo, a carta a Filemon, que são 25 versículos, você cita rapidinho, você pega 2 de João, que são 13 versículos, então pode ser, às vezes, um livro de Judas, né, que são 25 versículos ali, tá bom? Então pode ser também. Vai ser escolhido de acordo com o sermão, com a sua leitura, com a sua meditação, com o estudo sistemático, o tema da festa ou o tema do congresso, tá? Introdução. Na introdução, o que é a introdução? Ela é um processo pelo qual o pregador procura preparar a mente dos ouvintes e prender-lhes o interesse na mensagem que vai proclamar. Então, você tem 3 minutos para ganhar a atenção dos irmãos. Esses 3 minutos são o tempo, né, cruciais, que é o tempo da introdução. Então você precisa, naqueles 3 minutos, ter a atenção da igreja, senão a atenção dispersa e pronto. Outra coisa, ele tem que conquistar o auditório, né? 3 qualidades essenciais aqui numa boa introdução. Primeiro, exige bastante concentração do pregador. Eu digo para os irmãos que você começar bem é mais importante do que você terminar bem. Eu vou dizer por quê. Porque se você começar bem, os irmãos tolerarão um fim não tão primoroso assim. Os irmãos tolerarão. Agora, se você começar mal, você não terá gente para ver o seu fim glorioso. Entendeu? Você começou mal, o seu fim é glorioso, mas não terá ninguém na plateia. Entende? Então, se você começar bem, o seu fim pode até não ser mais adequado, mas os irmãos tolerarão. Agora, se o seu começo for muito ruim, não terá ninguém no auditório. E aí, então, é preciso concentração, é necessário um esforço intelectual maior, você precisa empreender uma maior intelecção. Outra coisa, você precisa ter brevidade. A introdução ela é curta. E o que faz você catapultar-se, né? Sair da introdução e entrar nos tópicos? São as sentenças de transição, tá bom? As sentenças de transição é que fazem você sair da introdução. Tem irmão que ele fica perdido na introdução. Aí dá vontade de falar, quer ajuda? Para quê? Para sair dessa introdução? Eu te tiro daí, né? Porque ele precisa de uma sentença de transição, ele precisa de alguma coisa que o arremesse daquele ponto para os outros pontos. Ele fica preso, né? Muito bem. E aí vem os tópicos, né? O tópico, você tem ali o quê? A tese. Como é que eu formo uma tese? Com versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, tá? Agora, na tese eu também vou colocar doutrina. Tá bom? Na tese eu vou colocar ilustrações ou testemunhos. Na tese eu vou colocar pensamentos e frases. E na tese eu vou colocar poesia. Então a minha tese, ela será como uma feijoada. Ela será bem encorpada.
tá? E como é que eu dou essa corporeidade a ela? Eu dou colocando versículos do Antigo, versículos do Novo, doutrina, ilustração, frase, e aí eu coloco poesia, tá? E a poesia pode ser uma poesia, pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser um louvor, tá? Agora, depois que eu construir a minha tese, que ela vai ficar aqui numa parte do meu sermão, eu vou para a antítese. A antítese é o contrário. Então, eu vou dizer o que os outros falam. Então eu vou dizer o que os espíritas falam daquele assunto, o que os católicos falam daquele assunto, o que os muçulmanos falam daquele assunto. E esta é uma oportunidade para eu fazer o contraponto, para eu colocar apologética no meu sermão e para eu também fazer um trabalho de evangelização. Entende? Porque eu digo assim, por exemplo, Deus nos ama. Aí eu estou trabalhando lá o amor de Deus no Antigo, no Novo Testamento, a doutrina do amor de Deus, ilustrações que mostram o amor de Deus, frases que falam do amor de Deus e poesias que mostram o amor de Deus. Depois eu digo, mas nem todo mundo acha que Deus nos ama. Por exemplo, aí eu começo a citar 2 ou 3 exemplos que dizem que Deus não nos ama. Por exemplo, eu posso citar o deísmo, né? O deísmo é aquela linha filosófica que diz que Deus é o relojoeiro, que ele criou tudo, deu corda e entregou a humanidade à sua própria sorte. Não há relação de amor entre o Criador e a sua criatura. E aí, é a oportunidade que eu tenho de rebater o deísmo. Entende? De rebater o deísmo. Por exemplo, se a gente pega o materialismo, ele diz que nós estamos entregues à nossa própria sorte, não é verdade? Então não existe esse negócio de religião, não existe esse negócio de vida espiritual, não existe esse negócio de céu, não existe esse negócio de Deus. Então é a oportunidade que eu tenho. A antítese é o que dizem. E aí eu vou pegar ali 2 ou 3 afirmações errôneas e vou colocar lá para eu rebatê-las também. E por fim vem a síntese. A síntese é, bom, diante da minha tese e da minha antítese, como é que fica, né? Como é que devemos crer e como é que devemos viver, tá bom? Então cada tópico vai ter essa estrutura aí. Com essa estrutura, o seu tópico será uma refeição completa. Deixa eu dizer uma coisa, é gostoso sair nos dias assim festivos, né? Tipo aniversário, dia dos namorados e tal, porque uma das coisas que eu mais gosto, eu gosto bastante de comer, não parece, mas eu gosto. Aí uma coisa que é legal é que, por exemplo, quando a gente vai comer assim nos dias desses, a gente tem a refeição completa. O que é a refeição completa? Você chega lá, já tem uma entradinha, aí você já fica feliz com aquela entrada. Aí daqui a pouco vem o prato principal, depois vem o quê? A sobremesa, depois vem o cafezinho. Quando você está passando lá na porta, você pega ali, né, aquelas bolachinhas que estão caindo ali, você pega também para... É igual aquele irmão comeu muito, aí estava lá, né, na rede, passando mal, a mulher falou para o marido, falou, bem, pelo amor de Deus, seu companheiro está lá, seu colega, passando mal, deve ter comido muito, fala com ele se ele quer um chá. Aí o amigo chegou lá, ô compadre, me diga aí, meu amigo, comeu bastante, está passando mal, você quer que a minha esposa faça um chá? Aí ele, faz sim, e traz umas 2 ou 3 bolachas também. As 2 ou 3 bolachas, né? Mas é legal que assim, quando você vai comer uma refeição completa, você tem essas fases, não tem? Mas digamos que pare na primeira fase. Pare só na primeira fase. Você foi lá comer lá no Coco Bambu e parou na primeira fase. A primeira fase ali, se a comida é de qualidade, com certeza é, né? Já é uma refeição completa. Então, cada tópico, ele pode ser uma refeição completa. Ou seja, você já entrega uma porção da palavra completa. E se eu não conseguir avançar para o segundo tópico e para o terceiro tópico, não tem problema. Eu parei no primeiro tópico e eu entreguei uma mensagem lá. E depois vem a conclusão, que é a conclusão geral do sermão, que você pode fazer de 2 formas a conclusão. A primeira forma é uma conclusão geral, ou seja, você coloca uma conclusão para tudo. Você resume o sermão de forma genérica, de forma geral. Você coloca uma frase que resume todo o sermão. Ou você reafirma as lições. Queridos irmãos, então, tendo dito isto, nós devemos. Você repetiu, entende? E Paulo diz, quando ele escreve aos irmãos de Filipos, né? Eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, porque primeiro o ser humano aprende pela repetição. Rogério Ceni dizia que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha ao bater falta e pênalti, né? Ele entrou para o livro do Guinness Book como o goleiro que mais fez gol da história da humanidade.
né? Inclusive o 100º gol foi até em cima do Corinthians, isso aí nem se fala, né? Não pode falar porque o ambiente não é propício para isso. Mas ele entrou lá e ele dizia sempre: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Dizem que a gente faz bem o que faz 3.500 vezes. Então é preciso repetir. Por isso reafirmar não é, ainda que pareça extenuante, não é inútil, é aproveitável sim, tá bom? A boa mensagem merece cuidados especiais em sua conclusão. Esta não é um mero fim da mensagem, mas é um ponto culminante. É o que faz a mensagem permanecer no coração do ouvinte. Além de fixar as lições, serve para preparar o pregador e os ouvintes para o ápice da mensagem, que é o apelo. A nossa mensagem, irmãos, não hoje aqui, porque hoje ela é pedagógica, né? Puramente pedagógica, mas a nossa mensagem, ela é apelativa. A nossa mensagem, ela é apelativa. A gente termina a mensagem com alguma provocação, ou para perdoar, ou para reconciliar, ou para confessar, ou para aceitar Jesus, ou para aceitar o ministério, ou para reconciliar o casamento. A nossa mensagem, ela é apelativa. A gente faz uma exposição como a exposição de um vendedor. O vendedor expõe, se no final ele não perguntar assim: você vai querer comprar? Ele não é um bom vendedor, porque o bom vendedor precisa fazer essa pergunta. Ele precisa chegar num ponto que ele diga: e aí, meu amigo, vai querer ou não vai querer? Então a gente também, a nossa mensagem, ela gera a necessidade de uma conclamação, de um apelo, tá? Muito bem, essa é a nossa estrutura do sermão. Muito bem, e aí, quando a gente pensa nos tipos de sermões, quais são os tipos que a gente tem? Temático. O que é um sermão temático? É aquele sermão cuja divisão vem do tema. O tema é o mais importante, tá? Nós temos o sermão textual, que é aquele cuja divisão vem do texto. Veja que no temático eu não me preocupo muito com o texto, eu me preocupo com o tema. No textual eu não me preocupo com o tema, eu me preocupo com o texto. Eu quero trabalhar as secções, né, do texto, tá bom? E nós temos o expositivo, que praticamente explica palavra por palavra e vai trazendo conhecimentos. Bom, nós temos o biográfico, que é aquele sermão baseado em personagens da Bíblia, né? Eu vou pregar sobre Esther, vou pregar sobre Gideão, etc., né? Nós temos o bibliográfico, que é aquele por livro. Eu vou pregar aqui só em 2 de João, vou pregar aqui só em Amós, e assim sucessivamente, né? E nós temos o sermão evangelístico, que é aquele sermão que ele tem que falar sobre a cruz, tem que falar sobre Jesus, e assim sucessivamente. E o último ponto nosso é montando o sermão na prática. Não vou conseguir abordar, porque eu já passei bastante aqui do meu horário, mas eu vou deixar para os irmãos a planilha, né? Como é que você vai preenchendo aquela planilha e vai ter ali um sermão, tá? Eu mando através do pastor Davis para os irmãos. Eu peço desculpas, pastor, pelo horário, peço desculpas aos irmãos também, nessa noite fria, segurar os irmãos tanto tempo aqui, mas muito obrigado pelo carinho, pela gentileza de vocês. Deus abençoe, irmãos. Pai, nós, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela oportunidade de aprendermos um pouco mais a respeito da pregação do teu evangelho. Nós queremos pedir ao Senhor: inflame o coração do teu povo com a tua palavra, e que cada um aqui, Senhor, entenda esse ministério e pregue com ousadia, com autoridade a palavra. Seja no horário do almoço lá no trabalho, seja no trem, seja na rua, Senhor, seja nos templos, aonde tiver, nas reuniões familiares, que o Senhor, ó Pai, nos dê boas mensagens, que o nosso coração ferva com boas palavras, e que nós possamos, ó Deus, compartilhar a Tua palavra nas oportunidades que o Senhor nos der. Nos ajude a afiar a nossa ferramenta, para que possamos produzir mais no Teu reino. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Amém.